Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o iceberg das Lost Medias em animes. E iceberg está entre parênteses porque eu não consegui ranquear em um iceberg, então eu vou apenas citar. Mas antes de irmos para o vídeo, vamos para 3 avisos rápidos. O primeiro de tudo, eu vou me focar em Lost Medias universais e do Brasil. Logo não vai aparecer dublagem perdida da América Latina, dublagem perdida americana, bumper europeu, não vai. Segundo de tudo, eu vou me focar só em anime, não vai ter mangás. Se você quer ver um Lost Media de mangás, eu vou deixar o link na descrição. E terceiro de tudo, eu não vou falar de falsas Lost Medias. Logo, eu não vou falar dos minutos perdidos Show Tsubaki, Goku e Freeza vão ao KFC, a dublagem perdida de Cream Lima, ou Go for a Punch, que foi o anime que saiu da Deep Web. Então, depois disso tudo, quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Episódios perdidos de Pokémon. Não é segredo pra ninguém que Pokémon é uma das maiores franquias de animes e jogos, e durante esses 25 anos de exibição do anime, ele já teve de tudo, inclusive episódios perdidos. Como por exemplo, no primeiro episódio de Pokémon, em que após o incidente do Porygon, todos os episódios anteriores ao Porygon tiveram as luzes, brilhos ou qualquer coisa assim reduzidas e editados para evitar problemas futuros, e acabou não sendo disponibilizado o corte final. No entanto, o Hulu japonês disponibilizou os episódios no corte original, menos o primeiro episódio, que toda vez que você clicava, o Hulu substituiu por uma outra página, inclusive tinha até uma propaganda do Wii U, e por muito tempo o corte original do primeiro episódio foi uma Lost Media, até que o Pokémon Peru baixou o primeiro episódio no corte original. No episódio Cream of the Croc Group, aparecia um personagem chamado Hiroki, que teve que ser editado visto que ele tinha cabelos verdes, um óculos, uma cabeça personalizada e lembrava bastante um dos personagens de Dokojo Gairu. Por conta disso, o próprio Japão trocou o nome do personagem para Takuya, mudou seu visual, trocou o nome do seu Gurekichi para Gureku, e os seus diálogos foram trocados. E essa versão foi a que foi distribuída em DVDs e outras mídias, e por muito tempo foi considerado uma mídia perdida o episódio original. No entanto, um site chinês acabou por vazar o episódio completo, e hoje não é uma Lost Media. No episódio 377, Combate na Ilha Misteriosa, Barboat e Whiscash, haveria uma luta entre esses dois pokémons, pois o Whiscash causaria terremotos. O episódio seria exibido no dia 4 de novembro de 2004, no entanto, no dia 23 de outubro de 2004, aconteceu o terremoto de Shuetsu, que causou danos em massa e feriu mais de 8.000 pessoas. E pelo fato do episódio tratar de terremotos, o episódio não foi exibido e hoje não é possível ver o episódio. A única coisa que temos é a prévia do episódio e um aviso dizendo, em respeito às vítimas, esse episódio não foi exibido. Também vale ressaltar que qualquer movimento relacionado a terremoto foi banido dos jogos. Os episódios 685 e 686, ou seja, Equipe Rocket vs Equipe Plasma parte 1 e 2, trazem uma luta épica e devastadora entre as duas equipes, fechando assim o arco do Meteoro Especial. Mas uma semana antes, no dia 11 de março de 2011, o país foi vítima do sismo de Tohoku e o terrível acidente nuclear de Fukushima. E já que o episódio continha a destruição parcial da cidade de Castelia e alguns outros momentos que lembrariam um incidente, o episódio foi adiado para mais tarde ser cancelado. Pelo fato dos dois episódios serem a conclusão da saga criada desde o início de Black and White, os dois episódios foram reescritos e reaproveitados algumas cenas e elementos dos dois episódios nos episódios Meloetta and the Undersea Temple e Stronger Strategy Steals the Show. E além de alguns elementos e imagens sendo reaproveitados nos episódios em questão, também temos a prévia do episódio, as screenshots e o roteiro vazado no Tumblr, que bate perfeitamente com a descrição e a prévia dos episódios. Outro episódio que foi afetado pelos eventos do sismo de Tohoku foi o episódio Finch Conference in Hill City Fisher Some Lead, e seria o 37º episódio da temporada e ficaria entre Battle for the Love of Bug Types e Emogo Irresistible. Mas devido ao sismo de Tohoku, eles tiveram que fazer uma versão alternativa adaptando o episódio e mudando o fala dos personagens para evitar furos de roteiro. E essa versão alternativa se chama apenas Fish Conference of Hill City para evitar furos de roteiro, mas o episódio original não é possível ser assistido. Agora, um episódio simplesmente desconhecido é It's New Year Eve Pocket Monster da primeira temporada, que nem sequer foi produzido. A única coisa que sabemos é que era um episódio especial de Ano Novo que estava previsto para ser lançado no dia 31 de dezembro de 1997 e que ele estaria entre os episódios 38 e 40. Mas devido ao incidente de 16 de dezembro de 1997, também chamado de o incidente do Porygon, o anime entrou em hiato por 4 meses e o especial nunca foi produzido e nem sequer sabemos do seu enredo. Essa não é a última vez que eu vou falar de Pokémon nessa lista. O episódio 3 de Gaku no Kaidai. Gaku no Kaidai, ou Ghost Stories, ou Historinhas de Fantasma, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi um anime de terror e aventura infanto-juvenil lançado entre os anos de 2000 e 2001, com um total de 21 episódios produzidos, mas somente 20 foram exibidos, pois o episódio 3, intitulado Eu Sou Bonita, Kusho Sakiona, os protagonistas tinham que lidar contra Kusho Sakiona,
ou A Mulher da Boca Cortada, que é uma das lendas urbanas mais populares do Japão, que conta a história de uma mulher que foi assassinada pelo seu marido e teve a sua boca cortada e vaga pela cidade perguntando: eu sou bonita? E independente da sua resposta, você vai se ferrar bonito. No entanto, o episódio não foi exibido, pois muitos pais reclamaram que a caracterização da personagem era idêntica a crianças com fissura lábio palatal ou lábio leporino, e exibir o episódio seria ofensivo a essas crianças. Por conta disso, além do episódio não ser exibido, todos os episódios foram renumerados a partir do 4º episódio, que passou a ser o seu 3º episódio. O episódio continua banido e a única coisa que temos é a sua sinopse e a prévia de 15 segundos que foi exibido ao final do 2º episódio. Dublagem brasileira de Kirby Back at Ya. Baseado no personagem de game de mesmo nome, o anime do Kirby foi exibido no Brasil em 2003 pela Fox Kids e a sua dublagem foi feita em cima da versão norte-americana da 4Kids. Não se sabe ao certo quantos episódios foram dublados, pois quase toda a dublagem foi perdida, salvo os 4 episódios lançados em DVD, os episódios 88, que foi gravado diretamente da TV durante a exibição, o episódio 12 e outros 58 episódios que foram encontrados recentemente. A busca pelos outros episódios, ou os mesmos episódios com dublagens melhores, ainda continua, tanto aqui no Brasil quanto na própria Lost Media Week. JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Em 2007, ia aos cinemas japoneses o filme que adapta o primeiro volume de JoJo Bizarre Adventures, Phantom Blood. Em comemoração aos 20 anos do mangá, o filme foi criticado pelas mudanças do material original e o próprio autor da obra detestou o filme, e somado ao fato do estúdio não ter conseguido uma distribuidora, o filme não foi relançado e nem vendido internacionalmente. As únicas coisas que temos sobre a obra são 2 trailers de divulgação e alguns trechos do filme, em especial um trecho bruto dos 16 minutos iniciais do filme, com a música no fundo, mas sem o áudio de voz, que foi disponibilizado por um professor de animação que trabalhou no filme. O roteiro original de Pokémon 3, Pokémon, O Feitiço dos Unknown, foi o 3º filme da franquia dos monstrinhos de bolso. É aquele filme que o professor Hardy descobre uma raça estranha de monstros que são capazes de ler a mente dos humanos e realizar os seus desejos. Agora, Ash e seus amigos devem salvar a esposa e a filha do doutor. Mas o que pouca gente sabe é que o roteiro original era bem diferente, em que o filme exploraria o mistério de como os Pokémons habitaram o planeta e como os animais normais viviam no passado juntamente com os Pokémons. E esta descoberta seria feita a partir de fósseis, e após restaurar um T-Rex do nosso mundo, o recém-nascido T-Rex atacaria a região de Kanto. Os protagonistas ainda seriam Ash, Pikachu e seus amigos dessa geração, e a equipe Rocket ainda apareceriam no filme, tanto que eles seriam responsáveis por impedir o ataque do T-Rex. O filme também trataria de híbridos de Pokémons e animais comuns. O roteiro ele foi escrito por Takeshi Shudo, um importante escritor da série clássica, mas o roteiro foi mudado, pois os produtores disseram que uma história em que um monte de minerais ganha consciência e ganha vida não será um sucesso. Posteriormente, o roteiro original foi vendido por 1 bilhão de ienes, cerca de 80 milhões de dólares americanos, para alguém chamado Sum. No entanto, não se sabe a identidade e localização de Sum e nem se sabe se ele ainda tem o roteiro original. Logo, o único exemplar do roteiro original de Pokémon 3 está perdido.